No domingo passado nós começamos uma série cujo tema é O Amor é a Causa. O amor é a causa. E aí a intenção, se você não pôde estar domingo passado, mas vale a pena, entra no nosso canal do YouTube ou aí no aplicativo, você vai cair justamente na nosso canal do YouTube, CC Videira, e vale a pena você conferir. Porque o amor é a causa, para a gente conversar, na verdade inspirar, provocar, entender o porquê que a gente faz as coisas aqui na igreja. E falar sobre amor e causa, a gente precisa entender que tudo precisa ser feito, que o fundamento seja o amor. Não vamos falar especificamente sobre amor, mas eu quero só trazer uma palavra para explicar o porquê desse tema. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que, ainda que eu tenha a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não adianta de nada. E ele continua, diz assim, se para uma causa específica, eu der o meu corpo para queimar, para ser queimado, mas se isso não foi motivado pelo amor, não adianta de nada. Gente, incrível. Se eu tiver os meus bens e distribuir para os pobres, não adianta de nada se não for motivado pelo amor. Uma fé ao ponto de transportar monte, se não for amor, não adianta de nada. A minha pergunta para você, por que você está na igreja? Por que você veio hoje à igreja? Por que você está hoje aqui? É por obrigação? Não, pastor, eu estou aqui porque, sim, eu tenho que vir para a igreja porque, assim, né? Deus vai olhar para mim, eu vim para a igreja e Deus vai me dar. Pastor, eu vim para a igreja porque, assim, sei lá, passei, achei legal, estou aqui. Graças a Deus que você veio. Não importa qual é o seu motivo de ter vindo para a igreja, glória a Deus porque você veio. E quando eu falo você, eu estou incluindo você conosco online. Você está na igreja, você está conosco, você faz parte dessa igreja. Glória a Deus que você está aqui. Mas nós queremos que você suba de nível. Nós queremos que você enxergue de uma forma maior ainda, principalmente aquilo que Deus ama. Deus ama muita coisa, mas aquilo que Deus ama se chama igreja. Nós queremos, nessa série, provocar, inspirar, levar você cada vez mais, amar a casa de Deus, amar as coisas que Deus quer, amar a igreja dele. E o motivo seu de estar nessa igreja seja por causa do amor. E quando a gente ama aquilo que Deus ama, a gente vai perceber, a gente vai usufruir o que a igreja dele produz na nossa vida. E aí, o que é esse amor? O que é que acontece quando eu e você, nós entendemos e somos levados a amar a casa de Deus? Aí a gente vai ser igreja, e porque somos igreja, somos o reflexo de Jesus. Quando a gente ama a igreja, quando a causa é o amor, quando o fundamento de eu e você, nós estamos nesse lugar, realmente for comovido pelo amor, for fundamentado pelo amor, a causa é o amor, a gente vai perceber que a gente passa a ser igreja. E o que é ser igreja? O que é que acontece quando a gente é igreja? Nós passamos a ser o reflexo de Jesus. Deixa eu explicar mais sobre esse ponto, lendo esse texto aqui para vocês. Livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A gente está lendo a igreja do primeiro século. Jesus já foi assunto aos céus, nós estamos falando sobre o contexto desse texto, a igreja do primeiro século.
E essa igreja cresceu muito. Essa igreja tornou-se um lugar muito grande. Muita gente passou a estar na igreja, a ir para a igreja. Por quê, gente? Por quê? Porque as pessoas da igreja liam a Bíblia, oravam, tinham relacionamento. E o que é que isso provocava na vida deles? Provocava mudança, provocava transformação. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Seja mais explícito. Eu quero dizer o seguinte: igreja não é fim. Escute isso aqui. Igreja não é fim, igreja é meio. Igreja precisa ser para mim, para você, um lugar onde eu tenho uma experiência com Deus, eu escuto a palavra de Deus, eu aprendo sobre Jesus, e essa palavra de Deus e aprender sobre Jesus provoca na minha vida e na sua vida uma mudança de vida, ao ponto desse domingo transformar minha segunda a sábado, provocar, quando eu e você, a gente sair desse lugar, Deus ter falado o meu coração, o seu coração, e aquele vício que toma conta da sua vida por causa de Deus, Deus transformou. Aquela angústia que você tinha por causa de uma palavra de Deus, você é transformado. Aquela situação que você estava vivendo e que você não estava satisfeito, e a sua força, o seu intelecto, você não consegue mudar, por causa de uma palavra de Deus, você sai daqui transformado. E quando nós usufruímos, amamos esse lugar, estamos nesse lugar, movidos pelo amor, porque nós amamos a palavra, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos esse lugar, e nós queremos uma palavra de Deus. Quando a gente reflete Jesus na minha vida, muita gente vai começar a olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer o seguinte: eu quero Jesus, por causa de você, por causa da maneira de você falar, por causa da maneira de você andar, por causa da maneira de você viver, refletir o caráter de Jesus. Gente, igreja é esse ambiente onde eu e você, nós somos transformados. Para a gente, assim, não adianta, gente, sinceramente, a palavra é desse jeito, não adianta um domingo, que a gente saia da mesma forma que a gente entrou. Só vale a pena a gente ir para a igreja, só vale a pena a igreja quando eu e você, a gente sair transformado. E o que é ser transformado é de dentro para fora, quando as pessoas perceberem que eu e você, a gente tem Jesus. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas quantas pessoas dizem o seguinte: Samuel, olhe para Jesus, viu? Não olhe para mim não. Porque assim, o homem pode decepcionar, Jesus não. O que está por trás dessa frase? Olhe para Jesus, não olhe para mim não. Para mim é fugir da responsabilidade. Para mim é dizer o seguinte: olha, se eu errar, tá certo, eu vou errar, eu já vou dizendo que eu vou errar, então não olhe para mim, olhe para Jesus. Eu oro para que eu e você, a gente assuma a nossa responsabilidade e diga o seguinte: olha, eu sou imperfeito, eu tenho as minhas falhas, mas eu quero que você olhe na minha vida e perceba que eu tenho Jesus. A minha forma de viver é Jesus. Inspira as pessoas a viverem, inspire as pessoas a amarem Jesus, inspira as pessoas a desejarem Jesus, inspire as pessoas a amarem o Evangelho, inspire as pessoas. Eu oro para que os nossos domingos sejam realmente um momento onde Deus visita a nossa vida, onde a palavra é pregada e onde as pessoas têm uma experiência com Deus. E qual é a minha definição de experiência com Deus? Experiência com Deus para a minha vida é uma experiência que muda caráter, é uma experiência que muda a nossa vida, é uma experiência que faz com que eu e você, a gente se pareça com Jesus. E quando a gente se parecer com Jesus, as pessoas irão glorificar a Deus, dar glória a Deus. A Bíblia diz que eu e você, nós somos sal, nós somos luz, e assim brilhe a nossa luz, e as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Eu declaro sobre a sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão ver você parecida com Jesus. A sua maneira de falar é de uma pessoa que anda com Jesus, a sua maneira de negociar é de gente que tem Jesus, a sua maneira de dirigir
dirigir é como uma pessoa que anda com Jesus. A sua maneira, o seu casamento é de uma pessoa que tem Jesus. O seu relacionamento com seus filhos é uma pessoa que tem Jesus. A sua maneira de andar é uma pessoa que tem Jesus. Quando as pessoas olharem para vocês, eu declaro uma igreja que realmente viva e seja o reflexo da natureza de Jesus. É isso que eu desejo para a sua vida, em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a gente possa amar. Eu oro para que a gente possa amar vir para a igreja. Eu oro que a gente possa ter interesse e que a gente seja motivado pelo amor a estar na casa de Deus. E quando a gente está na casa de Deus, essa igreja é um instrumento para que eu e você a gente possa se parecer mais com Jesus. Mas também quando a gente vai fazer. Amar a casa de Deus vai nos levar a gente viver a natureza de Jesus. Uma coisa é a gente ser igreja e viver, ser o reflexo de Jesus. E quando a gente reflete Jesus na nossa vida, nos leva a gente fazer aquilo que Jesus Cristo faria. Deixa eu ler aqui um texto para vocês entenderem melhor. João 13, 12 a 15, João 13, 12 a 15, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Eu oro para que cada vez mais Deus derrame um amor aqui nesse lugar, e a minha vida e a sua vida, a gente possa, cada domingo, cada atividade, cada momento que você esteja como igreja, o Espírito Santo produzir na sua vida transformação ao ponto das pessoas verem Jesus na sua vida. Mas também eu oro para que você também faça aquilo que Jesus Cristo faria. Eu li um texto. João descreve esse texto, e eu acho incrível. Você precisa entender o que é que acontecia na cultura dos judeus e por que esse momento é tão importante. Nós estamos falando naquela época, então, as pessoas andavam em ali areia, deserto, os pés cheios de areia, cheios de poeira. O que é que acontecia? Geralmente quando as pessoas entravam, tinha na porta uma bacia, água, uma toalha. Jesus entrou naquele espaço com os discípulos dele, todo mundo sentou, e geralmente eles sentavam com os pés para trás, para facilitar uma pessoa que ficava aqui. Quem era uma pessoa que ficava aqui? Um escravo, um servo. Então eles deixavam os pés assim para trás, e o servo vinha enquanto estavam comendo e lavava os pés. Aqui versão Costa Neto, imagino eu, que aconteceu desse jeito, mais ou menos por aí. Eles estavam lá, os pés para trás, sentados. Tem ninguém? Olhavam para a porta. Cadê? Esqueceram? Não tem ninguém para lavar os nossos pés? Batendo papo, comendo, não tem ninguém para lavar os pés? De repente, quem se levanta? Jesus. Até aí, se levantar, tem problema nenhum. Mas o que chama a atenção, e com certeza deve ter chamado a atenção para ele, que Jesus se levanta e vai para a porta. Tira a capa, pega a toalha, pega a bacia, e o próprio Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Vale a pena você ler o texto. Mas o que me chama a atenção ao texto é o que Jesus Cristo pergunta. Ele diz assim: vocês entendem o que eu fiz para vocês? Por favor, versão Costa Neto, não está isso na Bíblia. Eu acho que Jesus deve ter perguntado umas 3, 4 vezes. Vocês entendem o que é que eu fiz? Gente, estou perguntando. Vocês entendem por que eu lavei os pés de vocês?
Mais uma vez, vocês estão entendendo, vocês entenderam o que é que eu fiz? Entenderam nada. Gente, por que eles não entenderam? Porque não era da natureza deles lavar os pés, não era da natureza deles servir, era da natureza deles ser servido. A natureza, Jesus não fez nada de algo espetacular. Jesus fez o que ele era. Quando eu amo a casa de Deus, essa casa precisa provocar na minha vida, inspirar a minha vida, puxar a minha vida para ser reflexo de Jesus. Mas essa casa precisa puxar e inspirar a minha vida para eu fazer aquilo que Jesus Cristo fez. E gente, eu oro para que esse ambiente aqui possa provocar na minha vida e na sua vida um profundo amor por Deus, ao ponto desse amor a Deus também produzir na minha vida, servir pessoas. Servir pessoas. Eles não entenderam nada, gente, porque a natureza de Jesus sempre foi servir. Sempre foi servir. Quando a gente reflete o caráter de Jesus, passa a ser normal para mim, para a sua vida, servir também. Eu vou fazer algumas perguntas. Quem já entregou a sua vida para Jesus? Jesus é teu Senhor, teu Salvador. Você tem a experiência do novo nascimento. Levanta a mão, dá glória a Deus bem alto. É normal para você que segue Jesus Cristo ler a Bíblia? 10 pessoas responderam. É normal para você ler a Bíblia? É normal para você orar? É normal para você obedecer a Jesus? É normal para você, quando você erra, você reconhecer os seus pecados e pedir perdão a Jesus? É? Deveria ser normal para você servir. Deveria ser só normal para você. Eles não entenderam, porque servir passa por uma experiência de novo nascimento, uma experiência de ter um coração transformado. Agora, gente, já pensou? Se a gente aproveita os domingos, se a gente aproveita a igreja, se a gente aproveita essa igreja, se a gente usufrui dessa igreja como meio para que eu e você a gente seja transformado, mas também para que eu e você a gente venha Deus trabalhar na minha vida, a gente possa ter um amor por gente, um amor por pessoas. Por isso que na nossa igreja, quando a gente fala ser servideira, 7 campos, nos 4 estados, contando com quarta, contando com o domingo, passa dos nossos, o último domingo passado, foram mais de 14 mil pessoas. Ei, gente, uma média de 3 mil voluntários. Gente que entende que culto não começa no louvor, que culto não começa na pregação, culto começa no estacionamento. Gente que não está olhando o carro, está recebendo você. Gente que está na recepção não abrindo porta, mas recebendo você. Nesse momento tem pessoas do Videira Kids cuidando das suas crianças, ensinando a eternidade para as suas crianças, e eles estão fazendo porque é obrigados? Não, porque é natural para eles servir. Como é teu nome? Nicolas. E o teu? Anderson. Nicolas, Anderson, vocês estão fazendo isso aqui obrigado? Alguém está pagando para vocês? Certeza. É mesmo, vocês estão fazendo, mas no fundo vocês querem receber depois, né? Tu ia dizer, não, né? Não. Gente, deixa eu te falar uma coisa, o Nicolas e o Anderson. Por que eles estão fazendo isso? Porque nesse momento tem gente em um hospital que gostaria de estar aqui. Por causa do Nicolas e do Anderson, e por causa das pessoas que estão servindo, diz assim, não precisa, pode deixar que eu vou fazer com que o culto chegue na casa de vocês. Tem gente em um hospital.
Tem gente no Brasil, tem gente viajando, tem gente fora do Brasil, dizendo assim, como eu queria estar na igreja, como eu gostaria de estar na igreja, mas eu não posso. E o Nicolas e o Anderson estão dizendo assim, não precisam não, eu vou fazer com que o Evangelho de Jesus chegue até vocês. Não é sobre uma câmara, gente, é sobre gente. É sobre pessoas, é sobre pessoas, é sobre pessoas. Já pensou se eu e você, a gente deixa o Espírito Santo produzir na nossa vida, a gente refletir Jesus, mas não apenas refletir Jesus, que já é uma coisa maravilhosa, mas fazer o que Jesus Cristo faria. Não vou tecer detalhes, mas uma pessoa já tem estado aqui na nossa igreja, está frequentando a nossa igreja, e passou por um problema muito grande. E aí uma pessoa me pediu para estar conversando, para estar orando, para estar acompanhando essa pessoa. E eu fiz algumas vezes, a gente se encontrou, a gente orou junto. Hoje ele, graças a Deus, já está superando, mas um dia ele olhou para mim e disse assim, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Eu olhei para ele e disse assim, porque Jesus Cristo faria da mesma forma. Porque Jesus Cristo faria da mesma forma. Gente, vocês perceberam o Zelão e a Malu e o Zelão, o testemunho deles. Ele diz assim, graças a Deus, porque nós estamos sendo acompanhados pelo GC, nós estamos acompanhados pelo, Somos Um, nós estamos acompanhados por pessoas, porque pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Gente, sabe por quê? Que igreja é esse ambiente maravilhoso? Porque aqui nesse lugar, eu e você, aqui nesse lugar, a gente aprende a amar a Deus e se envolver com gente, amar pessoas. Agora, já pensou se a gente começa a servir pessoas? Você não tem noção do que é que vai acontecer no seu condomínio. Você não tem noção do que é que vai acontecer na sua faculdade. Você não tem noção do que é que vai acontecer no seu colégio. Quando você começar a amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas, você não tem noção do que é que vai acontecer na sua empresa. Você não tem noção do que é que vai acontecer. Porque se tem algo que Deus nos chamou, é para amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas, Já pensou, se a gente decide aqui viver, refletir Jesus, ser sal e luz, e já pensou se eu e você, a gente decide aprender aqui na igreja, e na segunda, na terça, na quarta, a gente começar a servir pessoas. Se quer ser curado de depressão, comece a servir. Se quer ser curado de ansiedade, comece a servir. Você quer dar sentido para a sua vida, começa a servir. Você quer trazer brilho aos teus olhos, comece a servir pessoas. Você quer ter alegria mesmo, comece a servir. Porque está escrito na Bíblia, é melhor dar do que receber. Quem serve é feliz. Quem serve é uma pessoa abençoada. Se servir, isso aqui é sério. Escuta aqui. Para de conversar. Para agora. Escuta aqui. Se servir é fruto de uma natureza de Jesus. Está tudo bem aí, gente? Concorda comigo? Vocês estão entendendo? Eu só consigo servir. Eles não entenderam, porque não era a natureza deles. Agora, a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, servir passa a ser natural por causa da natureza de Jesus. Então, se servir é fruto da natureza de Jesus, escuta isso aqui. Querer ser servido. Uma pessoa que quer ser servido, carrega na sua natureza uma natureza maligna. Porque do Gênesis ao Apocalipse, o nosso Deus sempre se apresenta servindo. Porque Deus amou o mundo, Ele deu, servindo. Mas do Gênesis ao Apocalipse, sempre Satanás aparece querendo ser servido.
Quer que o orgulho seja quebrado? Começa a servir. Quer quebrar a vaidade? Começa a servir. Quer que humildade cresça na sua vida? Comece a servir. Quer ser tratado por Deus? Comece a servir. Quer deixar a vaidade? Comece a servir. Eu vi um testemunho incrível. Na época eu não sei qual era a posição dele no exército. Mas vamos supor que ele fosse tenente, alguma coisa. E ele foi convidado a uma reunião, onde havia cristãos das Forças Armadas. Então essa pessoa chegou e foi estacionar o carro. E quando estacionou o carro, uma pessoa, não, estaciona aqui, tal, não, bota aqui, tal, aquela ajudou, só tinha uma vaga, ele ajudou, tal. E aí a pessoa chegou e disse assim, cuida bem aí, viu? Tá certo? Dá uma olhadinha no meu carro aí. E qualquer coisinha no final aí a gente dá um agradozinho. E o cara riu para ele assim, não, pode ir, tranquilo, nós estamos aqui servindo. E aí ele foi para a reunião, tal, aquela coisa toda. Quando ele está ali na reunião, quem entra, e o pessoal, boa noite, general, boa noite, general. Olá, general. Olá, general. E senta do lado dele era o general. E quando ele olha, ele diz assim, era o cara que estava no estacionamento. Aí ele diz assim, me desculpe. Ele diz, não, fique tranquilo. Aqui a gente não é general. Aqui apenas eu sou servo. O Criador do universo, o que fez todas as coisas. Nós homens fazemos de coisas maravilhosas. Deus fez do nada todas as coisas. A Bíblia fala que tudo foi feito por Jesus. Sem Jesus nada que foi criado existiu. O Criador do universo, ele diz assim, se eu fiz, façam vocês também. Agora, sabe quando é que isso é possível? Quando a gente tem esse ambiente maravilhoso, onde Deus está presente, onde o Espírito Santo está presente, onde a palavra está presente. Ei, gente, e essa palavra entra na minha vida, essa palavra entra na sua vida, o Espírito Santo entra na minha vida, e a gente começa a servir. Eu oro para que cada vez mais a gente possa refletir Jesus, mas que cada vez mais a gente possa carregar a natureza de Jesus e fazer aquilo que Jesus Cristo faria. E quando a pessoa olhar para você e dizer assim, por que você faz isso? Você vai dizer assim, porque Jesus faria o mesmo. 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 E aí a gente vai ter a autoridade de falar sobre Jesus, quando as pessoas perceberem que a gente é servo. A gente pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Glória a Deus. Amamos a igreja porque na igreja somos igreja. Amamos a igreja porque na igreja fazemos igreja. E fazer igreja quando vivemos a natureza de Jesus. Agora, gente, quando a gente e quando a gente faz, a gente se compromete. Não tem como ser e fazer e não se comprometer. Se comprometer com uma igreja. Se comprometer com aquilo que Jesus Cristo está comprometido. Eu também oro para que a gente venha se comprometer com a casa de Deus, se comprometer com a causa de Deus. Eu já falei a terceira vez, vale a pena você olhar a pregação, a primeira parte. Porque a gente falou sobre igreja, a gente falou a importância da igreja. Como igreja a gente não vive sozinho, como igreja a gente vive com comunidade, como igreja a importância. Vale a pena você conferir, então não vou falar o que é a igreja. Mas, quando eu sou reflexo de Jesus, e quando eu exerço a natureza de Jesus, não tem como eu não me comprometer com a igreja. E se comprometer com a igreja é se comprometer com gente da igreja. Gente da igreja. Quando você entra nessa igreja, você encontra cadeiras. E a gente começa a preencher cadeiras. Eu acredito que igreja nós temos 5 tipos de pessoas que a gente precisa se comprometer com elas. Eu oro, gente, eu oro.
Eu e Neném a gente ora, porque o nosso objetivo é cada vez mais a gente ter mais campos, cada vez mais a gente ter mais pessoas, cada vez mais a gente ter uma igreja grande, cada vez mais a gente ter mais gente. Não é simplesmente encher a igreja, é encher a igreja cheia de gente com Deus, cheia de gente transformada, cheia de gente comprometida com o reino de Deus, para a gente transformar essa sociedade. Ainda tem muita gente para ser conquistada, ainda tem muita gente, mas eu e você, a gente precisa se comprometer com essas pessoas. Que tipo de gente tem aqui dentro da igreja? E eu quero ensinar para vocês com uma ilustração. Se comprometer com a igreja é se comprometer com pessoas que estão sentadas nessas cadeiras. Estão sentadas nessas cadeiras. A primeira pessoa que a gente precisa cuidar, se comprometer, e cada vez mais ter a nossa igreja é a cadeira do visitante. Diga comigo, gente, visitante. Visitante. Eu fico feliz quando eu vejo visitante na igreja. Feliz quando eu vejo visitante na igreja. Porque para mim é uma mensagem simples. Quando eu trago alguém, quando eu trago uma pessoa para a igreja, eu estou dizendo assim: eu confio nesse lugar um amigo meu. Estão entendendo, gente? Quando eu trago uma pessoa para a igreja, a mensagem que eu estou passando é o seguinte: eu quero que o meu amigo, meu parente, meu cunhado, minha namorada, meu noivo, quero que o meu patrão usufrua e desfrute daquilo que aconteceu com a minha vida. Gente, você precisa se comprometer em trazer mais pessoas para a igreja. Eu tenho absoluta certeza que ao seu redor tem gente que precisa ouvir sobre Jesus. Tem gente que precisa estar em um ambiente como esse. Quantas pessoas têm crenças completamente erradas com relação à igreja? Quantas pessoas têm paradigmas com relação à igreja? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu voltando de viagem, e senta do meu lado um empresário. E a gente começou a conversar, e o papo começou sobre viagem. Ele viajando muito, tal, não sei o que, a gente falando, tal, e, rapaz, eu viajo muito, tal, não sei o que, rapaz, eu sou do mesmo jeito. Viajo, tal, não sei o que, e falamos de viagem. Aí ele falou, eu viajo muito porque... Aí ele começou a falar da profissão dele, e aí ele perguntou para mim, qual é a sua profissão? Eu disse assim, eu sou pastor. Aí ele olhou para mim, é? Eu sou. Aí ele disse, e ele é aqui de Fortaleza, e ele disse assim, eu frequentava a igreja em Fortaleza, mas eu não frequento mais não. Aí eu, frequenta mais não? E qual era a igreja? Qual é a igreja que você frequentava? Assim, era a Videira. Aí eu olhei para ele e disse assim, eu sou o pastor da Videira. É? Minha esposa ia lá, eu ia, tal, não sei o que mais, não sei o que. E ele começou a abrir o coração. Não era um paradigma com relação à videira, era um paradigma com relação à igreja. Quantas pessoas têm paradigmas com relação à igreja? Mas por quê, pastor? Porque, como visitantes, a gente precisa amar essas pessoas. A gente precisa dar tempo para essas pessoas. A gente precisa, não importa o que elas fazem, o que elas pensam. Ei, você está visitando a igreja, não precisa acreditar no que eu acredito. Você não é forçado a acreditar naquilo que eu acredito. Mas nós queremos que você fique à vontade mesmo aqui, à vontade mesmo. Mas nós queremos que você mude de cadeira. Pastor, como é que terminou o papo desse empresário? 11 horas da manhã ele estava aqui, ele e a esposa dele. E ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu não vou perder um culto. Eu gostei demais. E muita coisa tirou minha dúvida. Eu vou estar aqui. A esposa dele em lágrimas disse assim, pastor, há quanto tempo eu orava para o meu marido voltar para a igreja? Há quanto tempo? E ele sentar com o Senhor no avião, esse tempo todo,
Eu digo assim, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Ter um aconselhamento especial durante 7 horas é bênção de Deus. Se ele não viesse para a igreja, eu ia ficar frustrado. Mas nós queremos que você, visitante, fique à vontade, mas nunca acomodado, porque nós queremos que você troque de cadeira. Nós queremos que você seja seguidor de Jesus. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem um conhecimento da palavra, se você não sabe o que é se relacionar com Deus, se você não sabe como se relacionar com Deus, se você não sabe quais são as ferramentas como se relacionar com Deus, nós, igreja, nós queremos que você fique à vontade, mas nós iremos jogar a palavra de Deus, nós iremos orar por você, nós iremos fazer com que você tenha uma experiência com Deus, ao ponto de você sair daqui e dizer assim, eu quero esse Jesus, eu quero ler a Bíblia agora, eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero uma vida transformada, porque essa igreja é sobre Jesus Cristo, a mensagem é o Evangelho de Jesus, é sobre obedecer Jesus, é sobre seguir Jesus, é sobre conhecer Jesus. E nós precisamos nos comprometer para que cada vez mais a gente tenha mais e mais pessoas visitando a igreja. Mas muito mais do que visitando a igreja, nós precisamos cada vez mais pessoas sendo alcançadas por Jesus. Pessoas tendo uma experiência com Deus, pessoas tendo uma experiência com a palavra de Deus, pessoas tendo o conhecimento da palavra de Deus. Mas nós queremos que você mude de cadeira. De seguidor de Jesus, nós queremos que você seja membro. Pode ser que... E o que é membro é ter uma igreja. É estar numa igreja. É ter uma visão. É ter uma liderança. Ei, gente, há uma mensagem maligna. Porque o diabo sabe muito bem o poder de uma pessoa dentro da igreja. Pode ser que uma crença errada, um paradigma errado que você tenha, seja, eu não preciso de igreja. Por quê? Porque a igreja são 4 paredes. Igreja não são 4 paredes, mas 4 paredes nos ajudam a ser igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja não é o caminho é Jesus. Mas muita gente fora de igreja perde o caminho. Igreja não é a verdade, é meio para falar da verdade. A verdade é Jesus. Mas muita gente fora da igreja começa a se enganar, começa a sair, começa a entrar por outros caminhos, a andar em outros caminhos. A igreja não é a vida é Jesus Cristo. Mas muita gente fora de igreja começa a morrer. Gente, deixa eu falar uma coisa. Desde criança eu sou dentro de igreja. Graças a Deus, Deus me deu um privilégio de viver dentro de igreja. Sempre devo a Deus 2 coisas, Jesus e a igreja. Gente, eu sei da importância da igreja na minha vida. Na minha vida. Salmo 92 diz, plantado na casa de Deus, eu cresço e floresço. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa se comprometer para que mais e mais pessoas possam estar em uma igreja. Pode não ser a CC Videira, gente, pode não ser essa igreja, tem tantas igrejas maravilhosas nessa cidade, tem tantos líderes maravilhosos nessa cidade, tem tantas igrejas saudáveis nessa cidade. Pode ser que você mudou de cadeira, você passa a ser, você quer ser membro, pode ser que você não se identificou com essa igreja, não tem problema nenhum, mas contanto que hoje, se você quiser mudar de cadeira, de seguidor de Jesus, assim, eu preciso estar na igreja. Sim, você precisa estar na igreja. E a Bíblia garante que você vai crescer. A Bíblia garante que você vai florescer. Quando você está na igreja, você está em Jesus, você está no corpo, você tem relacionamento. Tem coisa que só acontece numa igreja. E ser servideira, tem coisa da ser servidora que só acontece em um grupo de crescimento. Tem coisas na CC Videira que só acontece no Intensive. Tem coisas na CC Videira que só acontece no Fundamentos.
Tem coisa que na CC Videira só acontece em um casado para sempre. Tem coisa da CC Videira que só acontece em um pai para toda a vida. Tem coisa da CC Videira que só acontece em um curso de noivo. Até cuidar das finanças a gente está ensinando o povo. Porque dívida deveria ser demônio, mas não é. Porque a gente se preocupa com a saúde espiritual, a saúde financeira, a saúde familiar. Você como ser humano. Ei, gente, você precisa estar numa igreja. E a gente precisa se comprometer para que cada vez mais gente possa se comprometer. Amém, gente? Mas a gente também tem que se comprometer com o voluntário. Aqui é o que a minha igreja faz por mim. Aqui é o que é que eu faço pela minha igreja. E eu acredito que igreja é um ambiente onde a gente começa a ser estagiário. Porque quando a gente começa a servir na igreja, a gente começa a perceber que não é só sobre igreja, é sobre o reino, sobre a sociedade, sobre pessoas. Quando a gente começa a servir na igreja, começa a ser voluntário de uma igreja, aqui na igreja, você vai perceber que como é importante você servir a outras pessoas. Você vai começar a dizer assim, poxa vida, você viu mais uma vez o testemunho do Zelão, diz assim, hoje eu entendo o que é servir, porque antes a minha vida era fundamentada no dinheiro, nas coisas, mas hoje eu entendo o que é servir. Quando você começar a servir, você vai perceber o que é que vai acontecer. E a gente precisa se comprometer, cada vez mais, a gente ter mais e mais pessoas servindo, não apenas na igreja, mas na sociedade. Amém, gente? Pastor, e por que essa cadeira está afastada? Porque essa cadeira existe na igreja. Na verdade, essa cadeira existe em todo lugar. Dentro da nossa casa, ele existe no governo, existe na empresa onde você trabalha, existe em todo lugar. É a cadeira do crítico. É a cadeira do crítico. A questão do crítico é que ele encontra defeito em tudo. E por que ele encontra defeito em tudo? Porque ele não se satisfaz com nada. Porque ele não é satisfeito. O crítico não é satisfeito com ele mesmo. Por isso que ele não se satisfaz com nada. E o problema do crítico é que o crítico, ele é a minoria da minoria da minoria da minoria, mas fala como se fosse a maioria. Pastor, está todo mundo dizendo que o culto não valeu nada. Todo mundo falou que o culto não prestou. A mensagem não prestou. Sério? Mas quantos disseram isso? Não, todo mundo. Não, mas o que é esse todo mundo? Não, todo mundo, não. Quantas pessoas falaram com você? 3. O crítico geralmente diz assim, todo mundo falou que o aniversário foi uma droga. Quantas pessoas estavam no aniversário? 100. Quantas disseram que foi uma droga? 2. E às vezes a gente ri. O crítico. Ei, ria não, porque você pode estar sentado nessa cadeira. Pode ser que em algumas áreas seja tudo legal, está tudo perfeito. Mas pode ser que tenha uma área da sua vida que você só enxerga coisa errada. Só enxerga coisa errada. E pastor, o que a gente faz com essa cadeira? A gente precisa amar essas pessoas. Compreender que a gente passou também por aqui, algumas vezes passa aqui. E o que a gente faz com essa cadeira? Ama, mas não valoriza. Ama, mas ensina. Ensina o quê? Ensina a sentar na cadeira do quê? Do seguidor de Jesus. O crítico precisa. Nós precisamos. Não falar do outro não. Vamos falar da gente. Nós precisamos. Sem Jesus a gente não é nada. Sem Jesus a gente vai fazer também o que o crítico faz. Se não for Jesus na nossa vida, a nossa maneira de enxergar vai ser horrível. Mas com Jesus a perspectiva é diferente. E aí ele passa a seguir Jesus, passa a se envolver.
passa a ser voluntário. Que pode ser que o crítico chegue e diga o seguinte: lá no estacionamento, o pessoal não... Ixi, rapaz, aqueles voluntários do estacionamento, sabe como é que você vai saber o que é servir no estacionamento quando você for um voluntário do estacionamento? Você só vai parar de criticar o Videira Kids quando você começar a servir no Videira Kids. Você só vai parar de criticar a recepção quando você começar a servir. Você só vai saber o que é a igreja quando você começar a servir. E você vai dizer: eu entendo agora o que é. Gente, já pensou se a gente sai hoje aqui refletindo Jesus? Já pensou se a gente sai daqui amando a Deus e sendo igreja, fazendo o que Jesus Cristo faz? Já pensou se a gente sai daqui comprometido com a casa de Deus, para que cada vez mais a gente vê visitantes, cada vez mais a gente vê já seguidores de Jesus, cada vez mais a gente vê pessoas amando, dizendo: essa igreja é minha casa. Cada vez mais a gente vê voluntário e cada vez menos a gente vê crítico. A glória de Deus. Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar.